eu vou é uma apresentação, aparentemente ela vai parecer, assim, uma apresentação padrão, de currículo, né, mas me acompanhe até o final, porque vai ter tem um porquê, né, não é para me promover não, é só para a gente fazer uma reflexão a respeito, né. Então, quem sou eu, né? Eh, opa, aqui. Então, me chamo Daniela Teixeira, né, como eu abrevio aqui, porque meu nome é grande, então Daniela Teixeira, tenho hoje 47 anos, sou formada há 24 anos em física pelo Mackenzie. E eu vou falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, desde a minha formação. Então eu entrei numa turma onde nós éramos cerca de 30 alunos, e a maioria deles, né, eram homens. Então nós éramos em 9 mulheres, o restante eram homens, e se formaram 3. Pelo menos na hora de se formar, nós mulheres éramos o dobro, eram 2 mulheres, eu e a Luciana, e o Caius. Então acho que pelo menos na formatura a gente conseguiu um peso bom ali para representar as mulheres. E então eu fiz o bacharelado, a licenciatura em física de 96 a 2000. Logo foi quando, em 98, quando eu comecei a minha iniciação científica, foi quando eu conheci o IPEM, conheci a professora Denise e a professora Marta, e entrei no IPEM em 2002 para fazer, na verdade em 2000, para fazer o meu mestrado. Então eu já era aluna de IC desde 98, com bolsa FAPESP, bonitinha. E aí fiz o meu mestrado, concluí o mestrado em 2002 e já emendei com o doutorado e concluí o doutorado em 2007, né. E aí, quando terminei o doutorado, era tanto tempo de IPEM que eu não via a hora de fazer alguma coisa fora do IPEM, simplesmente para mudar de cor, de ares, né. E aí, nessa época eu conheci uma professora no Instituto de Física, daqui da USP, e eu fiz o pós-doutorado lá por 1 ano, em 2009. Quando ia sair, estava pedindo a bolsa do pós-doc, eu fui contratada numa universidade particular. E aí, quando a gente termina o doutorado, o que a gente quer é emprego. A gente vive de bolsa durante tanto tempo, né. E aí eu queria um emprego, carteira assinada, receber salário, ter férias. Então, eu não pensei 2 vezes em deixar para lá o pedido de bolsa do pós-doc, para poder me dedicar à docência e ser professora numa universidade particular, que foi o que pintou lá de oportunidade para eu fazer, né. E aí eu trabalhei fiquei na Uninove, né, nessa universidade particular durante bastante tempo, até 2021. E aí eu pedi para sair. Então lembrei né, pede para sair 01, né, do Tropa de Elite. Eu pedi para sair porque eu com 40 e com na época lá, com mais de 40 anos, a gente já sabe do que a gente gosta e do que a gente não gosta. E aí isso começa a ficar cada vez mais gritante. Então tinham coisas lá que eu não gostava mais, então pedi para sair, né. E fui fazer aquilo que eu gosto de fazer, né. A partir dali da minha saída da universidade particular, eu quis fazer somente aquilo que de fato eu queria fazer, e por isso eu estou aqui hoje, no IPEM. Não é mais pela bolsa, não é mais eh, por status, ou não é mais, não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, né. Então, essa brevemente aí a minha formação. E como durante toda essa minha formação, as mulheres eram minoria, né, aqui no Centro de Lasers e Aplicações, que fica aqui no IPEM, né. Então as mulheres eram minoria. Então ainda hoje, por exemplo, a gente acabou de ver a Jéssica falando, né, a professora Marta também bem lembrou, são 2 docentes pesquisadoras no centro, né, que tem 12 ou 11 pesquisadores aqui, 2 são mulheres.
Então, e na minha época eram as mulheres também, como alunas, eram minoria. Hoje essa história ela já está ficando um pouquinho diferente. Hoje no grupo da professora Denise, por exemplo, a maioria é mulher. Então, eu acho que tem uma tendência aí a gente, né, ao menos equalizar isso, né? E isso vem de base, né? Então, não é uma mudança que acontece aqui no nível da pós-graduação. Tem que mais mulheres irem fazer o ensino médio, mais mulheres se formarem, entrarem na faculdade, mais se formarem, mais nas exatas, e então é um negócio que vem de longe, né? Para que mais mulheres estejam aqui agora, dividindo esse espaço com a gente, né? E uma breve corrida aqui, né, uma breve passada pela minha experiência profissional. Então, desde 2009, né, até 2021 eu fui docente do ensino superior, dando disciplinas de física básica, física 1, 2, 3 e 4 para as engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Ah, na universidade eu fui membro do núcleo docente estruturante da engenharia mecânica, por exemplo, que aliás, quem era a minha coordenadora na época é a professora Márcia, que vai falar daqui a pouquinho com vocês. Então, foi quando eu tive o gostinho de fazer diferença na questão do currículo, né, da grade disciplinar daquele curso, de discutir o que a gente esperava dos nossos alunos. Então, eu comecei a ver esse outro lado ali também do fato de ser docente, né, não só ali da sala de aula, né, mas também essa docente que pensa na estrutura do curso também. Fui membro de comitês de ética de pesquisa, tanto em humano quanto em animais. Isso também foi muito importante para o meu crescimento profissional e também humano, né, sem dúvida nenhuma. E de 2012 até 2021 eu já fui galgando, né, já fui subindo na universidade até me tornar uma docente de um programa de pós-graduação em biofotônica. Esse programa ainda existe, e enquanto eu estive por lá, eu orientei e concluí, né, 7 mestrados, 5 doutorados, orientei 20 alunos de ICs e orientei 10 TCCs. Então, eu aprendi muito lá, mas principalmente a eu dar ouvidos à minha intuição. Que é isso que nós, como mulheres, muitas vezes, né, nesse ambiente competitivo, a gente esquece, a gente entra nessa toada de ser melhor, de mostrar que a gente pode, e a gente vai esquecendo esse âmago aí do feminino, principalmente a intuição. E aí a intuição já estava me gritando: Daniela, não serve mais isso aqui para você. E aí eu resolvi ouvir. Em 2021 eu saí de lá. Aqui estão os meus maiores projetos, né? Então, são projetos FAPESP, em que eu era coordenadora para ter fomento, né? Então, foram projetos que eu escrevi, passei por aquele processo FAPESP de escrever um projeto, fazer orçamento. Então, também era um outro lado, né? Que eu não conhecia até então, de como gerenciar alunos, gerenciar equipe, né? Prestação de contas. Então, eu me orgulho desses 3 projetos que eu capitaneei, né? Um deles específico para mulheres, né, tratando aqui uma doença ginecológica, por exemplo. Então, tenho orgulho de dizer isso enquanto eu estive na universidade, né? Foi sempre a mesma universidade. E esse é um resumo das minhas métricas, né? Publicações, a citação em artigos, né? Fator H. Isso tudo aqui é para dizer. É muito fácil, né, na hora no ambiente científico, a gente se apresentar: "Oi, eu sou a Daniela, tenho 89 publicações, meu fator H é 18". Eh, a grande pergunta é: "Isso me define?", né? Então a minha resposta é absolutamente não. Isso não me define. Então eu trouxe esse resumo aqui de quem eu sou, do que eu construí na minha carreira, profissional e na minha carreira acadêmica, para dizer que, na verdade, o que nos define são as escolhas que a gente faz. Então, quando eu escolhi estudar no Mackenzie, ao invés de ir para as outras universidades públicas que eu passei. Então, eu escolhi para o Mackenzie, minha irmã já tinha comentado aqui um pouco antes, né? Principalmente foi para deixar minha mãe orgulhosa de mim.
era um sonho da minha mãe estudar no Mackenzie. E aí eu estudei no Mackenzie, porque eu fui a primeira mulher da família, era a ir para o ensino superior. Eu fui a primeira e o Mackenzie surgiu na jogada. Minha mãe, ela não se aguentava de orgulho porque era o sonho dela estudar no Mackenzie, ela não teve essa oportunidade. E então eu estudei lá muito por conta disso, né. Na época, é claro que eu não gostei, eu era rebelde, eu não devia estar aqui, eu devia estar em outro lugar, mas hoje eu não me arrependo. Foi a melhor escolha que eu fiz, porque, eh, isso faz parte de mim, eu aprendi muito lá, e isso, me gerou um aprendizado, e hoje eu sou muito orgulhosa de dizer, né, que, eu estudo no Mackenzie, foi por opção minha, quase que coagida pela minha mãe, mas acabou sendo uma opção minha, porque eu tinha a opção de ir para outra universidade, sim. Então nós somos feitas das nossas escolhas, na verdade, né. Então a métrica, a deixa eu voltar aqui, o que a gente constrói são números, as relações. Então hoje eu me orgulho, por exemplo, de escolher estar aqui no IPEM de volta. Eu me orgulho de ter a professora Marta, que eu menina, né, na iniciação científica, 20 e poucos aninhos, ela ainda tem uma relação com ela até hoje. Eu me orgulho dela conhecer a minha família conhecê-la, de eu conhecer a família dela. Então, essas escolhas, sim, são essas que nos definem, né. Então, essa minha apresentação é mais uma reflexão de que nós somos muito além daquilo, que o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo espera da gente. A gente vai muito além disso, tá. E a gente tem que cuidar desse nosso outro lado também. Então a gente tem que cuidar desse nosso lado família, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que, olhar para essas nossas outras facetas, porque uma das características, né, da feminilidade, de sermos mulheres, é que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma dádiva, mas pode ser um castigo também, né. E como nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para que a gente tenha a nossa sanidade, né, mental boa, a nossa saúde, porque nós somos muito além do que o nosso currículo Lattes. Então esse é o que eu gostaria de passar com essa minha apresentação aqui, tá. Eu falei rápido, porque eu tô preocupada com o horário, porque todo mundo tem horário, e com aquilo que aconteceu, a gente, né, atrasou um pouquinho, então por isso que eu corri um pouquinho aqui, viu, meninas. Mas muito obrigada pela oportunidade de falar.